Meus amigos, vamos corrigir a questão 72. Fraqueza e covardia são as causas pelas quais a maioria das pessoas permanece infantil, mesmo tendo condição de libertar-se da tutela mental alheia. Por isso, fica fácil para alguns exercer o papel de tutores, pois muitas pessoas, por comodismo, não desejam se tornar adultas. Se tem um livro que pensa por mim, um sacerdote que dirige minha consciência moral, um médico que me prescreve receitas e assim por diante, não necessito preocupar-me com a minha vida. Se posso adquirir orientações, não necessito pensar pela minha cabeça. Transfiro ao outro essa penosa tarefa de pensar. Fonte: Immanuel Kant, o que é ilustração, em Wifort, Os Clássicos da Política, volume 2, sexta edição, São Paulo, Saraiva, 2006. E aí vem o enunciado, né? Esse fragmento compõe o livro de Kant, que trata da importância da ou do juízo. Não, gente, não é o juízo. Os juízos, eles funcionam dentro da razão pura, né? Juízo analítico, juízo sintético, sintético a priori, sintético a posteriori. Então, não pode ser o juízo. O que Kant está tratando aí tem muito mais a ver com o quê? Com a letra B, a razão. A razão. Gente, Kant não está falando para a gente ser, né, se automedicar, não. Kant está falando que tem indivíduos que entregam, terceirizam a penosa tarefa de pensar. Para que eu vou ficar tentando entender o meu processo na justiça? Para que eu vou ficar tentando entender aquilo que está escrito dentro de um livro, né? Sendo que tem lá o professor para explicar, tem o médico para ler a bula para mim, se tem o advogado para ler o processo na justiça, que é o primeiro caso que eu citei aí. É isso que ele está falando. Tá? Não está falando de automedicação, não está falando nada disso. Ok? Kant não é incoerente nem com a época dele nesse sentido. Ok? Letra C, cultura. Gente, não, a cultura não. Tá? Kant não está falando da importância, nesse caso, no texto da cultura. Apesar de ele tratar aí um pouco da ideia de cultura, porque ele está falando da tarefa de pensar. Mas a tarefa de pensar está ligada à razão, ok? Dos costumes e cultura aqui entendam da mesma forma. Se você entender o costume como ética ou moral, você pode ter marcado essa, né? Infelizmente, você pensou um pouco na direção que Kant pensou, mas você confundiu a razão com a moralidade, tá? O que ele, no texto que está falando é mais de razão autônoma, de autonomia da consciência, autonomia do pensar, da consciência moral, autonomia, não propriamente do costume, da ética da ação, ok? E por último, da experiência. Não, a experiência não elimina a razão, claro, mas as experiências, muitas vezes, elas não necessitam do raciocínio, né? Bom, eu vou daqui a pouco experimentar uma receita nova de macarrão, né, que eu vou fazer. Então, a experiência muitas vezes, não necessariamente quer dizer que você está usando do raciocínio, do pensamento, da autonomia. Ok? Então, a resposta correta, letra B de bola. E nós nos encontramos na próxima questão.